Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, as primeiras leituras trazem o livro do profeta Neemias, capítulo 8, versículo de 1 a 4a, 5 e 6, 7b a 12, pois hoje é dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Vamos às leituras. Esdras expõe a lei ao povo. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte da Porta das Águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Javé havia dado a Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, formada de homens, mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o primeiro dia do 7º mês, na praça situada diante da Porta das Águas. Ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a lei do livro. O escriba Esdras estava sobre uma tribuna de madeira construída para a ocasião. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele estava mais alto que todos. Quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Javé, o grande Deus, e todo o povo com as mãos erguidas respondeu: Amém, Amém. Depois se inclinaram e se prostraram diante de Javé com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, enquanto o povo estava de pé em seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente explicando o sentido, de modo que se podia compreender a leitura. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado a Javé, vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Disse-lhes ainda: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou, porque hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não fiqueis tristes, a alegria de Javé é a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber, distribuíram porções aos pobres e celebraram uma grande festa, pois haviam compreendido as palavras que lhes foram proclamadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, hoje Esdras vem desempenhar um papel proeminente nesse trecho lido, que é para restaurar o culto ao nosso Deus. E o contexto é que o templo ainda está em construção, né? Muitos foram repatriados, muitos judeus que estavam longe retornaram para louvar e bendizer o nosso Deus, e muitas pessoas que aderiram ao judaísmo. Enfim, a maioria dos estudiosos diz que esse capítulo foi originalmente uma parte da memória do profeta Esdras. E essa referência de Neemias a Esdras nesse capítulo, até o primeiro lugar
que os dois são descritos que são contemporâneos e viveram a mesma época de construção e restauração do templo. E Neemias foi incluído posteriormente, como de Esdras provavelmente foi inserido também Neemias nas passagens dos livros para ligar esses dois profetas. Mas não podemos duvidar que os dois tenham vivido sim essa época juntos para que pudessem estar transmitindo esse conhecimento da história do povo. E esse evento que lemos aí, né, foi proclamado, foi lido essa leitura, são partes importantes da prática religiosa do judaísmo e do cristianismo que viria a suceder, que descreve uma leitura bíblica em público e uma interpretação de um livro que foi precursor da Bíblia, pois se trata também de um livro do Antigo Testamento. E o profeta Esdras pede para que todos se reúnem na praça, fora das muralhas de Jerusalém, a fim de que todos pudessem ouvir esse livro da lei. Ou seja, um trecho da versão do livro do Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia. E conforme Esdras lia naquela manhã, aí os levitas, eles viam os que foram designados para poder circular no meio do pessoal, para poder explicar os trechos que iam sendo lidos e também fazer algumas traduções, né, provavelmente do hebraico, porque a língua da qual foi escrita era o aramaico na época. Era o hebraico e o aramaico que eles falavam na época. Mas eles, claro, que foram importantes para interpretar o significado desses trechos para o povo. E, dado o tempo que foi escrito, mais de 500 anos antes da época de Esdras, o hebraico pode ser uma das outras línguas que diferenciam totalmente os judeus do século inicial, 5 séculos antes, que precisavam de ajuda para poder compreender espiritualmente. E o povo não apenas tentava refazer a sua vida material, mas principalmente a vida em comunidade religiosa do povo eleito, escolhido, e a base da sua observância era a lei de Moisés. E eles também sentiam muita grande alegria dessa salvação, dessa presença protetora do Senhor Deus no meio deles, tantos que eles se emocionavam, choravam ao ouvir a palavra da lei, e para se sentir confortados eram acolhidos e ainda assim festejavam um banquete, dividiam suas carnes, suas comidas, ainda com aquelas que não tinham, para poder vivenciar esse momento de culto à palavra de Deus. Hoje, dia da Bíblia, né, para muitas localidades, né, celebrando hoje, nós celebramos no domingo, o último domingo do mês de setembro, em que São Jerônimo foi o principal tradutor da Bíblia, para que nós pudéssemos ter a Vulgata, né, para que todos pudessem ler em latim. Graças a Deus, temos hoje a facilidade de ter acesso à Bíblia para cultivar, entender, compreender e saber mais da história do povo de Deus.
e ouvir sim os ensinamentos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje, nesse último dia do mês de setembro. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras na graça de Deus.